E aí pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Antes de qualquer coisa, né? Vamos ler aí e depois vamos aos recados, né? Acertei, né pessoal? 4-3, Rosa Weber votou e Lula a caminho da liberdade, né? Então quem não assistiu o vídeo que eu gravei ontem, volta lá, vai no meu canal, vai no penúltimo vídeo e veja lá o vídeo que eu gravei ontem, pessoal. Mostrando, né, detalhe por detalhe dos votos dos ministros, né? E eu acertei, né? O voto da Rosa Weber, do Lewandowski e o do ministro Fux, né? Luiz Fux. Então eu acertei todos os votos, pessoal, que eu disse, né? O único que eu estava meio em dúvida era o de Rosa Weber, mas como eu disse que da votação que ela fez em 2016, né? Da posição que ela defendia sobre a a condenação em segunda instância, então eu acertei, pessoal. Vamos aí. Antes de qualquer coisa, pessoal, já peço que você se inscreva no canal, deixe o like, comente, compartilhe, divulgue nas redes sociais. Nossos vídeos são de segunda a quinta, às 10 horas da manhã, mas os vídeos estão saindo mais cedo. E hoje é sexta, né? A gente teve que gravar esse vídeo por causa da votação que houve ontem, né? Quinta-feira. Então a gente gravou para hoje, sexta-feira. Quem assistiu meu vídeo anterior viu as análises que eu fiz dos votos dos ministros do STF que iriam votar, né? Ricardo Lewandowski votou em favor da não prisão após condenação em segunda instância e citou as cláusulas pétreas e a presunção da inocência na Constituição de 1988. A votação está 4-3, né? Lewandowski, Rosa Weber e Fux votaram. Rosa e Lewandowski votaram contra a prisão em segunda instância e Fux votou a favor da prisão. Nem a Inquisição executou antes do trânsito em julgado, diz Rosa Weber, né? Agora a gente vai ler aqui para vocês, pessoal, o artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal de 88, né? Para você ver por que a gente tem razão, a ministra Rosa Weber tem razão, Lewandowski tem razão, Marco Aurélio de Mello tem razão, né? Artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 7, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Então, não é você querer ou não, pessoal. Então, tem gente assim, mas eu discordo. As pessoas têm que ser presas após a condenação à segunda instância. Não, gente, não pode. Porque existe a Constituição de 88 que diz que não pode. E a gente tem que respeitar a lei, a Constituição. Isso aqui é o que acontece quando uma pessoa é presa. Então, existe o flagrante delito, né, que é uma outra regra da Constituição, que a pessoa pode ser presa. Além do flagrante delito, tem a prisão preventiva, né, onde a pessoa é presa preventivamente. Então, existem vários outros tipos de prisão, entendeu? Que pode deixar ali a pessoa presa para que não volte a cometer novos delitos. Então, essa regra da Constituição, a não prisão pós-condenação em segunda instância, tem que ser cumprida porque está na Constituição Federal de 1988. Agora vamos à minha opinião, né, pessoal? Aqui também, né, a opinião do escritor, né? Então, vamos lá. Vamos a uma pequena aula de direito. Quando o STF julgou da outra vez, ele estava apenas analisando o caso individual de Lula. Porém, dessa vez, ele está analisando o caso em geral da população brasileira, que é regida pela Constituição de 1988. Uma pessoa com dinheiro pode se defender, caso seja inocente. Já uma pessoa com menos recursos não pode tanto. Vários casos onde pessoas foram condenadas inocentes e foram presas a partir da prisão em segunda instância. Os fins não podem justificarem os meios, né? Inclusive na Bíblia temos um caso de Ló e Deus e a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Onde por amor dos 10 justos, Deus avisa para Ló que não destruiria a cidade. Se no meio desses mais de 4.000 presos estiverem 10 inocentes, não seria justo aplicar a Constituição. Quantos casos tivemos de pessoas que pegaram 10 anos ou 40 anos de prisão, né, sendo inocente? Você pode devolver a liberdade ao preso, mas jamais poderá devolver os anos perdidos dentro de uma prisão por um crime que não cometeu. Assinado Ezequiel, o escritor. Goste eu pessoalmente ou não, aqui as palavras da ministra Rosa Weber, né? Não é a escolha político-civilizatória manifestada pelo poder constituinte. E não reconhecê-lo importa
com a devida vênia, né, reescrever a Constituição, para que ela espelhe o que gostaríamos que dissesse, em vez de observarmos. Em voto de quase 2 horas de duração, Rosa afirmou várias vezes que a culpa de uma pessoa só pode ser formada após o trânsito em julgado, o esgotamento de todos os recursos na Justiça, por consequência para a ministra, só depois disso poderia ser punida. Segundo Rosa, ela não mudou seu entendimento sobre a prisão em segunda instância desde 2016, quando votou pela execução da pena somente após o trânsito em julgado. Minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma, afirmou. Estou sendo coerente com minha compreensão com o tema de fundo, disse depois. A ministra explicou ainda que, no ano passado, sonegou um habeas corpus ao ex-presidente Lula por respeito à maioria à época formada em favor da prisão em segunda instância. Rosa seguiu o entendimento do relator ministro Marco Aurélio, que votou pela autorização da execução da pena só após o trânsito em julgado do processo. O Constituinte de 1988, não só por consagrar expressamente a presunção de inocência, como fazê-lo com a fixação de marco temporal expresso. Ao definir com todas as letras, queiramos ou não, como termo final da garantia da presunção da inocência, o trânsito em julgado da decisão condenatória, disse, né? Então é isso aí, pessoal. Para a ministra Rosa Weber, para o ministro Lewandowski, para mim, né, que estudei um pouco aí a Constituição, devido a alguns concursos, né, que eu prestei algumas vezes. Então, para mim, para a ministra Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio de Mello e tantos outros ministros aí, entende que a prisão só pode ser após o trâmite, né, o trânsito em julgado, né, depois de esgotar todos os recursos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então não é você querer manifestar sua vontade ou não de prender ou não uma pessoa. Quem assistiu o anime Death Note, né, o L, ele só considerava uma pessoa culpada com 100% de certeza, né, que aquela pessoa praticou ou cometeu tal crime ou violou a lei de certa forma. Então até então, mesmo que a pessoa não conseguisse provar 100% da sua culpa, o L a considerava inocente, né? Ou seja, utilizando sempre a presunção da inocência, mesmo que ele, de certa forma, desconfiasse da pessoa, né? Então, a gente tem que sempre cumprir a presunção da inocência, porque no caso do Lula, ele pode se defender, ele está se defendendo, né? Mas de pessoas pobres, né, que são presas em segunda instância, vão para a prisão, ficam lá e não podem mais ser soltas, né? Por mais que ele vá para uma terceira instância, mas quantos anos da vida daquela pessoa ela não vai perder, né, estando presa ou sendo presa, né? Então, como eu ressaltei aqui embaixo, né, na minha fala aqui, né, que eu escrevi, você pode sim devolver a liberdade a um preso, mas você jamais vai poder devolver os anos, né, que ele perdeu dentro de uma prisão por um crime que não cometeu. Então, a presunção da inocência ela foi uma das grandes conquistas, um dos grandes marcos da Constituição de 1988, né? Então, por isso que ela é importante para o Brasil, para as pessoas, né? A presunção da inocência até o final. Uma pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário, né? Até que se esgote todos os recursos da Constituição, né? Que no caso seria a condenação total, né? Completa, né? Que seria esgotando todos aqueles recursos ali no Supremo Tribunal Federal, né? Então tem que ser o trâmite, né? As leis, os julgamentos e as condenações, elas precisam respeitar o trâmite julgado, né? E esse é, pessoal, hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês, a graça e a paz. Quem não assistiu o meu vídeo, né, mostrando ponto a ponto dos votos do ministro, o meu penúltimo vídeo, vai lá e dá uma olhada para que você veja que eu acertei, né? Todos os votos eu acertei, não errei nenhum. E acredito que os restantes dos ministros que ainda faltam votar, né? Eu também acredito que eu acertarei, né? O Gilmar Mendes falta votar, né? O Dias Toffoli, a Carmen Lúcia e agora eu não lembro, não sei se é Marco Aurélio, não, Celso de Mello, né? Então falta votar ainda Celso de Mello, acredito que vai votar favorável a Lula.
Gilmar Mendes também, e Tófilo ainda estou meio duvidoso, mas eu acho que talvez vote. E por fim, Carmen Lúcia, que provavelmente vai votar contra o ex-presidente Lula, mas se a maioria optar pela não condenação após segunda instância, então acredito que ela vai seguir a maioria também. E é isso aí, pessoal, valeu.